pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso projeto orientado a objeto. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito de orientação a objeto. O que significa? Significa que eu preciso revisar alguns conceitos importantes com vocês e dar mais alguns detalhes que vocês provavelmente não viram no seu curso lá de programação orientada a objeto. Se vocês viram, ótimo, vocês vão revisar, né? Mas eu preciso, em primeiro lugar, redefinir, contextualizar, explicar um pouquinho mais algumas coisas que vão ser importantes para o projeto, para que aí sim, efetivamente, a gente possa discutir as soluções lá que eu falei para vocês dos catálogos no último vídeo. Então, o que é a orientação a objetos? Vamos ver. Então, a orientação a objeto pode ser explicada, né, a partir de uma frase, onde a gente acaba falando que a orientação a objeto pensa, né, ou analisa o mundo como algo composto por objetos. Então, a orientação a objeto vai tentar fazer o quê? Vai tentar representar e gerenciar a complexidade no mundo real, utilizando o conhecimento relevante representado em objetos. Então, vamos lá. A gente vai tentar gerenciar a complexidade do problema no mundo real, a gente vai tentar abstrair o conhecimento relevante. E aí essa palavra abstrair é muito importante. Vocês vão ver que a gente vai falar muito sobre a capacidade de abstração. Por quê? Porque quando a gente abstrai de acordo com o contexto que a gente quer representar, certo? Se você está pegando, por exemplo, um time de futebol, você pode estar olhando do ponto de vista de vender artigos esportivos ou de realizar pagamento, né, de salários, ou você pode estar simplesmente querendo representar lá o time de futebol de botão, né, que você vai fazer um campeonato, certo? Então, dependendo do propósito, a gente tem que abstrair o conhecimento relevante para que a informação correta e necessária seja representada, encapsulando-a em objetos. Significa o quê? Pensa que o objeto é algo que vai guardar uma responsabilidade de fazer ou de conhecer determinada coisa, né? Então, é como se a gente falasse o seguinte: olha, para o time de botão de futebol, eu tenho que saber qual é o nome do jogador, eu tenho que saber qual é o número da camisa do jogador, quero saber também qual é o peso, qual é o tamanho, qual é a cor, né? Já quando a gente está falando lá de gerenciar pagamento, a gente quer saber qual é o salário, quais são as luvas, direito de imagem, coisas do gênero que o jogador tem a receber, certo? Então, acabei de mostrar para vocês que não tem sentido, né, falar, olha, qual é a cor ou melhor, qual é o tamanho do jogador de futebol, né? A gente está falando mais de botão para tentar representar o seu salário ou fazer o seu pagamento, tá certo? Então, é natural que a gente tente entender o que é um objeto se a gente está falando de orientação a objeto. Então, vamos tentar entender um pouquinho a partir de algumas definições que eu fui procurando em dicionários e na internet, certo? Primeiro, algo material que pode ser percebido pelos seus sentidos. Então, é algo que você toca, algo que você cheira, algo que você consegue lamber, né, sentir, ouvir, certo? Então, a gente pode pensar, por exemplo, a minha camisa é um objeto, o mouse é um objeto, a mesa é um objeto, os livros são objetos, né? A gente consegue, a partir dos nossos sentidos, perceber que é algo material, certo? Então, eu consigo observar, eu consigo tocar, eu consigo perceber que aquilo é algo que eu posso representar como um objeto. Também pode ser algo mental ou físico, para o qual o pensamento, sentimento ou uma ação é dirigido. E aí é muito legal pensar assim, porque agora a gente aumenta a capacidade de representar coisas como objetos, né? Então, objeto de estudo, olha, tem algo que eu encontrei na rua, que é laranja, que rola e que tem um cheiro esquisito. Tá, tudo bem. Nesse caso, é um objeto de estudo que também tem a percepção pelos sentidos, não é isso? Mas estou falando lá de uma laranja, por exemplo. Ou pode ser algo que você não consegue entender, né? Você pega uma pedra na rua que tem um formato estranho que você não consegue entender. Ou um alienígena, né?
objeto de estudo, ou alguma coisa que você, de longe, está tentando compreender. Tá bom? Então, um objeto de estudo, algo que você está tentando captar algum tipo de conhecimento para representar em algo que você consiga utilizar dentro de um sistema computacional. Um objeto do meu afeto, né? Uma lembrancinha. Né? O que é a lembrancinha? Um pedaço de cabelo, ou um pedaço de uma camisa de um time de futebol que você teve que rasgou. Então, olha, uma lembrança é algo que me traz afeto, é algo que eu gostaria de pensar como se existisse, né? Meu amigo imaginário da infância, coisas do gênero. Beleza? E aí, é claro, se a gente está falando de definição, a gente também vai lá para objetos de arte delicadamente esculpidos. Então, observa, a gente está falando aí que um objeto pode ser algo perceptível pelos sentidos ou algo que a gente quer representar, que é relevante para a gente como algo de estudo ou relevante para a gente como algo de afeto ou algo que foi feito com um propósito. Então a gente vai chegar na definição que é interessante para a gente, que é o seguinte, olha, um objeto é uma coisa, um ser um conceito. Coisa, um alienígena, um avião, não é isso? Podem ser coisas palpáveis e que você conhece ou coisas que você gostaria de representar, um vampiro, né? Ou até coisas que você não consegue perceber com os seus sentidos. Por exemplo, vamos pegar um ser lá, uma bactéria, um micróbio, né? A gente não consegue perceber com nenhum dos nossos sentidos que tem uma bactéria, um micróbio em algum lugar, certo? Mas não deixa de ser um ser que eu gostaria de representar. Por exemplo, se eu estivesse falando de controle de qualidade de alimentos, né? Então, tem uma quantidade de bactéria, ou tem um tipo de bactéria que eu quero entender, estudar, e aí vai. Bom, coisa, ser. Eu já falei dos seres que não são perceptíveis a partir dos sentidos, mas também pode falar de cavalo, cachorro, ser humano, coisas vivas, né, que a gente quer representar. Ou conceitos, né? E conceito, né, vai depender muito do objetivo do teu sistema. Qual o problema que ele quer resolver, né? Uma reunião. Uma reunião é um conceito criado pelo ser humano para representar um grupo de pessoas em um horário ou em algum lugar com um propósito específico. Né? Eles se reuniram para fazer algo. Não é isso? O conceito de velocidade, por exemplo, é um conceito criado pelo ser humano para representar um número. Se você tiver, por exemplo, tentando representar o sistema da padaria da esquina da sua casa, você tem o conceito de moeda. Então, moeda é um conceito, é algo criado para representar, e ela pode ser expressa, vamos falar assim, né? A partir de quê? De notas, de moedas, até de cartão de crédito, de números. Então, o conceito de moeda, por exemplo, é muito amplo, e aí a modelagem de uma moeda, né, vai depender muito do propósito da sua aplicação. Bom, e aí de onde veio essa ideia doida? Então, só para que a gente tenha uma noção, desde lá de 1960, já tinha gente tentando fazer essas coisas de representar o mundo como coisas que a gente vai chamar de objeto que interagem entre si. Então, um dos caras de orientação a objeto, né, foi o Alan Kay. E aí ele formulou lá a analogia biológica dele, que ele ficou pensando, olha, isso é da natureza humana, tentar compreender a natureza e representar em algum feito, né? Então, ele começou a olhar, olha, seres vivos são seres extremamente complexos, né? Eles conseguem fazer coisas muito complicadas, o ato de respirar, o ato de andar. Se a gente for pensar que um ser humano é composto de membro, um membro é composto de órgãos, e órgãos são compostos de tecidos e fluidos, e essas coisas são compostas de células e átomos, né? Vamos parar em célula, né? Que é um ser vivo. Então, a complexidade. E aí,
A gente sabe que um sistema de software pode ser muito complicado. Então, por que não a gente tentar arrumar uma solução, criar uma forma de desenvolver sistema que replique a biologia, né? Então, veio daí que veio o paradigma orientado a objeto com essa analogia biológica. Então, foi a pergunta que ele fez: como seria um sistema de software que funcionasse como um ser vivo? Bom, então, a ideia dele, né, a gente pode ver lá, por exemplo, a célula cheia de suas organelas, né, e cada pedacinho da célula tem um propósito específico que se comunica, mas tudo trabalha dentro daquele elemento, daquele objeto, se a gente pode falar assim, com um propósito específico da célula. Então, células diferentes têm propósitos diferentes, mas elas se comunicam para poder atender, né, um propósito específico, como, por exemplo, a função de algum tipo de tecido, né, tecido pulmonar, por exemplo. Então, cada célula vai interagindo com outras células através do envio de mensagem para realizar um objetivo em comum. E aí, cada célula se comporta como unidade autônoma, aonde elas têm que conhecer alguma coisa e realizar alguma coisa. Elas têm que ter responsabilidades específicas, tá certo? Então, a pergunta, ou na verdade, a proposta do Alan Kay, né, era construir um sistema de software a partir de agentes autônomos que interagem entre si, o que a gente vai chamar de objeto. Então, a partir disso, ele começou a definir o que era um objeto e como a gente ia desenvolver software utilizando essas coisas. Então, qualquer coisa pode ser um objeto, né? Objetos realizam tarefas através da requisição de serviços aos outros objetos, é a troca de mensagem, né? Então, quando você está programando lá orientado a objeto, você tem que, tem um método, né? Tem uma função, tem uma operação, né, dentro daquela classe que recebe uma mensagem. O que é a mensagem? É a invocação do método com os dados que foram passados, né? Não é só invocar o método nem o método. Então, a mensagem é toda a informação que chega ao objeto naquele momento. E aí, essas mensagens vão chegando, né, são as requisições de serviço para realizar determinada atividade por aquele objeto. E aí, para que a gente consiga caracterizar melhor o que é um objeto, ele definiu o conceito de classe. Então, a classe, na prática, é como se fosse a fábrica. Não vou falar de fábrica, vou falar da forma. É como eu moldo um objeto. Então, eu digo que uma classe de um objeto é o molde, é como eu espero que aquele objeto seja. Então, ele tem essas características, essas associações e esses comportamentos. Então, uma classe agrupa objetos similares. A classe é o repositório para o comportamento associado ao objeto. Na prática, a gente está querendo encontrar os objetos fazendo abstração de características e representando em classes. A partir dessa forminha, eu vou criar os objetos que eu vou usar no meu sisteminha durante a execução dele. E aí vamos entender agora, do ponto de vista lá de desenvolvimento de software, né? Para que serve essa coisa? Vamos contextualizar. Então, tem essa figura grandona aí, né? Onde a gente tem lá em cima o problema, né? Vocês podem notar aqui no verdinho. Aqui a gente tem uma descrição inicial do problema. Aqui a gente tem a descrição da solução. E aqui tem o sistema. Então, primeiro, eu quero que vocês observem que quando a gente está tentando resolver um problema no mundo real, ninguém chega direto do problema inicial até a solução final. Nunca é perfeito, né? Então, vamos lá. Olha o exemplinho aqui. Vamos supor que a gente está fazendo a gestão dos serviços de uma biblioteca. Né? Pegar livro, devolver livro. Então, nesse caso aqui, um dos problemas que eu tenho que resolver é a solicitação de empréstimo. Então, se eu peço um livro que pode ser pego para leitura, né, alguém tem que atender essa solicitação. Essa foi a descrição inicial do problema. E aí alguém vai falar, olha, na verdade o que ele quer
é um conjunto de passos para poder pegar o livro da biblioteca. Ele tem que pegar o livro, levar ao bibliotecário, aí o bibliotecário vai pegar alguma informação do livro, ver se aquele livro já está disponível para locação, ver se aquele usuário, né, pode locar esse tipo de livro, e aí vai. Então, observa, é um processo, é um conjunto ou uma sequência de passos, ou vários passos, né, que representam o ato de pegar, de fazer check-out de livros na biblioteca. E a partir disso, a gente começa a representar isso em um sistema lá de check-out de livros da biblioteca. Então, na prática, se a gente for olhar de cima para baixo, existem 3 passos. Extrair do problema uma descrição inicial, primeira abstração que a gente vai fazer. Extrair da descrição inicial do problema, que geralmente é mais abstrata, que a gente está conversando com as pessoas que trabalham, não necessariamente a gente já está falando de aplicação, uma descrição da solução. Aí sim a gente já está falando de algo que pode ser projetado. E a partir daqui a gente faz o projeto de sistema para codificar e fazer efetivamente um sistema. Então, né, aqui, ó, se vocês olharem, a gente está tentando ver se o que está sendo feito está correto, e aqui a gente está tentando ver se o que foi feito atende ao problema inicial. Tradução. Eu posso ter um problema de tradução tanto na descrição inicial, quanto na descrição da solução, quanto na implementação do sistema. E aí, o sistema final não tem correspondência com o problema inicial. Mas eu também posso ter um sistema que ele tem um problema antes, que é o problema de estar correto. Eu nem consegui fazer uma descrição da solução que atenda à descrição do problema. Eu não fiz um sistema que consegue atender toda a solicitação de empréstimo, só dos empréstimos de livro que já foram devolvidos. Mas e se eu solicitar um livro que vai ser devolvido amanhã e eu quero fazer, por exemplo, uma reserva, né? Ou de livros que foram restaurados, acho que fica até melhor esse exemplo, né? Então, aí entra aquela questão de verificação e validação que é importante para a gente vai estar focando no projeto. Olha, estou fazendo a coisa corretamente? Estou fazendo correto a coisa? E é isso que a gente está interessado lá no projeto. Manter sempre a coerência, e isso é importante por conta do que a gente chama de gap semântico. Então, na prática, se a gente for olhar essa figurinha da esquerda para a direita aqui, ó, a gente tem um problema do mundo real e um modelo de solução, né, que a gente está tentando abstrair para o mundo computacional. Então, a gente está tentando fazer aqui, extrair coisas que sejam interessantes para gerar uma solução que atenda minimamente um modelo da solução. Beleza, pessoal? Então, aqui, entre o problema a ser resolvido e o modelo da solução, tem o que a gente chama de gap semântico. O que é o gap semântico? É algo que separa. A solução nunca vai ser perfeita. Então, vai ter um espaço de significado ali que a gente tirou pela abstração, né? Porque a gente não consegue representar tudo no modelo ideal do mundo, não é viável. E aí, o desejo é que esse gap semântico seja mínimo, certo? A gente vai querer sempre estar em algo ou usar um paradigma que tente reduzir esse gap semântico. Então, paradigma orientado a objeto, né? A gente está falando de orientação a objeto, paradigma orientado a objeto é o paradigma que tenta diminuir isso. Mas antes da gente chegar a falar da paradigma orientado a objeto, vamos falar rapidamente o que é um paradigma, porque tem conceitos importantes com relação a isso. Então, um paradigma é uma forma de abordar um problema. Não é só a solução, é também como você vai fazer, como você vai representar e a solução em si. Então, estou desenvolvendo orientado a objetos, ok. Mas você está usando o paradigma orientado a objeto como um todo? Só está usando o conceito de classe e objeto? Tem outras coisas no paradigma orientado a objeto. Você está usando o polimorfismo corretamente? Você
está usando a sua capacidade de abstração corretamente? Então, é isso que a gente tem que garantir no projeto. Então, dentro de um paradigma, quando a gente fala de desenvolvimento, né, a gente tem que escolher um paradigma que tenha a capacidade de auxiliar na administração de complexidade. Ele tem que conseguir guiar toda a tarefa de modelagem e reduzir o gap semântico. Observa, quando a gente fala aí de modelagem, a gente está falando da modelagem do sistema como um todo. Se a gente voltar um pouquinho no slide, a gente está falando do modelo computacional pronto. Tá bom? Então, aqui a gente está falando que o paradigma vai desde entender a descrição inicial do problema, como a gente viu aqui, até a descrição da solução, incluindo a implementação. Então, a gente vê lá que na história surgiu lá o paradigma estruturado. O paradigma estruturado é algo que a gente acaba fazendo já naturalmente quando está tentando resolver o problema, que usa o conceito de decomposição funcional. Então, é o famoso dividir para conquistar, mas um pouco mais pragmático. Então, a decomposição funcional, ela diz o seguinte: divida sucessivamente um problema complexo em subproblemas. E aí, é claro que foi a primeira abordagem usada no nosso, na modelagem de sistemas, né? Para você fazer alguma coisa, você inicia com um passo, chama uma funçãozinha, né? Chama outra funçãozinha, faz algo que repete, chamando a mesma funçãozinha, decompondo o problema em problemas menores. Eu já vou falar um exemplo bem bacana sobre isso. E aí, o paradigma orientado a objeto, né? Então, a ideia do paradigma orientado a objeto é sempre visualizar o sistema como um conjunto de agentes interconectados que a gente chama de objeto. Então, só toma o seguinte cuidado. Primeiro, diferenciar o que é um objeto da sua classe, né? A classe lá é a forma que a gente está representando, a sua interface do objeto, então, os métodos, os comportamentos, né, as responsabilidades de fazer e de conhecer, certo? E o objeto é o agente que vai estar executando tarefas. Então, é claro que eu posso ter vários objetos diferentes da mesma classe. E aí, um sistema de software orientado a objeto, ele diz que cada um tem que ter a sua responsabilidade e a tarefa computacional, né, vai ser realizada através da cooperação. Então, a gente vai falar que cada coisa tem algo para conhecer e para fazer, e se ela precisar de algo que ela não conhece ou faz, ela manda uma mensagem para quem faz. E essa coisa, esse objeto, ou esse subsistema, vai responder através da cooperação entre os objetos. Bom, então, vamos falar rapidinho sobre a comparação do paradigma. A gente já sabe que o paradigma orientado a objeto, né, passou, né, hoje já é mais difundido do que o paradigma estruturado. Não quer dizer que o paradigma estruturado não vai ser utilizado, ele é utilizado ainda, mas dentro do sistema de software a gente já usa bastante orientação a objeto por conta de algumas características. Então, apesar de, para iniciar a codificação do paradigma estrutural ser mais fácil, né? Por quê? Porque você sai dividindo em pequenos problemas e vai programando aquilo. Já no paradigma orientado a objeto, você tem que entender o conceito de classe, o conceito de objeto, associação, herança, polimorfismo, composição, para depois codificar. Porém, essa representação de decomposição funcional leva a um problema, aumenta o gap semântico, e isso daí acaba fazendo com que a solução não tenha uma capacidade de evoluir, de ser incrementada muito grande, né? Então, acaba que todas as funções, né, as funções é o que a gente implementa para resolver os subproblemas. Tem que acabar conhecendo diretamente as estruturas de dados. Então, se a gente tiver, por exemplo, uma mudança em alguma estrutura de dados, a gente vai ter que manualmente lá alterando todas as funções relacionadas. A não ser que seja uma alteração pequena, certo? Mas
Isso pode causar um impacto muito grande, porque você pode estar querendo adicionar novas informações que vão fazer mudança na sua estrutura de dados, que podem fazer com que o seu sistema, num paradigma estruturado, tenha que ser muito refatorado. E aí, o paradigma orientado a objeto, ele tem algumas outras vantagens, né? Ele tem um apoio à reutilização, ele tem uma melhor consistência interna. Por que tem a melhor consistência interna? Porque agora você sabe exatamente quem faz e quem conhece, né? E aí a gente tem uma porção de palavrinhas bonitas, né? Alterabilidade, legibilidade, extensibilidade, que na prática eles são mais fáceis de alterar, eles são mais fáceis de aumentar e eles são mais fáceis os objetos, classes, né? O paradigma orientado ao objeto, são mais fáceis de você compreender o que foi feito ali dentro, olhando para o seu código, né? E aí, a grande capacidade do paradigma orientado ao objeto é reduzir o gap semântico, aproximando ainda mais quem conhece o problema do cara que vai desenvolver a solução, né? Os especialistas do analista. Você não vai chegar para o dono da padaria e falar, tem uma função aqui que calcula, não. Tem uma estrutura de dados. Agora você pode falar, olha, tem um pão. O pão é um objeto no meu sistema. Um pão tem valor? Um pão tem custo? Um pão tem uma data de validade? Um pão tem uma quantidade certa? Então, a gente consegue representar um objeto e conversar com ele, extraindo coisas que podem ser relevantes para a solução. O que é mais difícil de fazer no paradigma estruturado, né? Apesar de não ser impossível. Certo? E aí, para finalizar isso, eu queria comentar sobre um pequeno exemplo, né? Justamente sobre essas coisas. Então, imagina o seguinte. Problema simples. Tem aqui um estojo, ó. E aí minha mesa está bagunçada. Tem algumas canetas aqui em cima da minha mesa. Eu queria fazer uma solução computacional que me ajudasse a organizar minha mesa. Onde organizar minha mesa seria só guardar as canetas no estojo. A gente olhando para o paradigma estruturado, o que a gente faria? A gente dividiria o processo, né, de arrumar a mesa. Então teria lá um subproblema dentro do problema. Na verdade, o problema é arrumar a mesa. Um subproblema é o quê? Pegar uma caneta, escolher uma caneta. Outro subproblema, né? Observe, um subproblema que eu quis dizer um método que faz eu pegar uma caneta, um outro método que faz armazenar a caneta no estojo. E aí, dentro do meu método grande, que é organizar a mesa, eu tenho que pegar a caneta, armazenar no estojo. Pegar a caneta, armazenar no estojo, até que as canetas acabem ou o estojo fique cheio. Certo? Beleza. E aí, qual é o problema disso? Primeira solução no paradigma estruturado é a gente fazer isso, né? Pegar caneta, pegar estojo, a gente vai ter que representar, armazenar caneta, vai ter que representar isso numa estrutura de dados, né? Uma estrutura de dados para representar caneta, para representar tamanho, volume, peso e coisas do gênero. Para simplificar, vamos falar de volume. Vamos falar que uma caneta tem um volume e vai ser um número que a gente vai guardar. Então, a gente vai ter que, dentro de cada método desse, identificar a estrutura de dados da caneta, identificar a estrutura de dados do estojo e ir fazendo o cálculo para ver se cabe o volume da caneta. Lembrando que canetas podem ter volumes diferentes. Agora vamos falar um pouquinho do paradigma orientado a objeto. No paradigma orientado a objeto, a gente falaria o seguinte, olha, tá, então eu tenho um objeto mesa, eu tenho um objeto estojo, o estojo tem uma capacidade. A capacidade vai ser capacidade volumétrica, o volume máximo que ele consegue atingir. E eu tenho uma caneta. Uma caneta, obrigatoriamente, tem um volume. Cada caneta sabe o seu volume. E aí, eu vou ter um ato de armazenar no estojo, comportamento, né? Armazene esta caneta. Armazene esta caneta. Armazene esta caneta. Observa,
estou abstraindo completamente qual é o tipo da caneta, qual é o volume da caneta, não preciso implementar nada de calcular na hora de armazenar. Provavelmente, ao armazenar a caneta, o objeto estojo pergunta para a caneta qual é o seu volume e verifica se ele consegue armazenar. Já na solução estruturada, eu teria que passar a estrutura que representa a caneta para calcular o volume. Observa, não necessariamente eu tenho a informação como se fosse um número. E aí eu posso falar, inclusive, caneta, calcule o seu volume no momento em que eu for tentar te armazenar. Beleza? Então, existem várias complicações que no paradigma estruturado eu teria que ficar alterando para poder concluir. Enquanto no paradigma orientado a objeto, eu teria sempre o estojo, um método armazenar, caneta, e um método provavelmente calcula volume. Se a forma de calcular o volume modificar, eu vou modificar apenas o código dentro da caneta. Beleza, pessoal? Então foi um exemplo bem bobinho, mas só para contextualizar vocês que o paradigma orientado a objeto vai suplantar lá o paradigma estruturado nessas questões, né, de evoluir, de manter. E aí, por exemplo, uma pergunta natural é: será que eu consigo armazenar meu mouse dentro do meu estojo? Opa, peraí, então agora a gente só vai mudar o seguinte: não é mais uma caneta, é um objeto. Um objeto pode ser uma caneta e pode ser um mouse. Então, quando eu for armazenar esse objeto no estojo, ele também vai ter um método de calcular volume. E aí, no paradigma estrutural, eu teria que ver como eu vou calcular esse volume, que vai ser uma conta diferente. Então, eu provavelmente teria que mudar tanto o método armazenar, quanto o método para pegar a caneta, o objeto e coisas do gênero. Né? Observa, eu não estou dizendo que não dá para fazer, apenas estou dizendo que é um pouco mais complicado de ir extravasando, né? Essa abstração inicial, aquelas palavrinhas de alterabilidade, legibilidade, extensibilidade. É muito mais fácil de eu falar da solução que eu tenho no estojo, uma caneta, eu pergunto para ela, né, para falar assim, qual é o volume dela, e mando um estojo guardar a caneta dentro dele. Certo? Então é isso, pessoal. Nos próximos vídeos a gente já começa a falar algumas coisas mais interessantes do ponto de vista de projeto. Eu só tinha essas discussões a fazer com vocês, é uma pequena revisão, né? E aí, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre características da orientação a objeto que vão interferir no nosso projeto. Até o próximo vídeo.